Olá! Nessa aula, nós vamos conhecer uma variação muito popular dos vetores, as matrizes. As matrizes, na verdade, não são nada mais do que vetores multidimensionais, ou seja, vetores com muitas dimensões. Para entender os vetores, nós usamos como exemplo um armário de uma coluna com diversas gavetas. Seguindo esse raciocínio, nós podemos imaginar a matriz como um armário com mais de uma coluna. A principal mudança a lidar com esse novo tipo de vetor é que agora não basta apenas conhecer um índice para acessar o elemento. Nós precisamos de dois índices, um para a linha e outro para a coluna. Por exemplo, para dizer para alguém que nós queremos pegar a pasta amarela que aparece na imagem de exemplo, nós precisamos dizer a ela que nós queremos a pasta que está na terceira gaveta da primeira coluna. E se nós quiséssemos o documento da imagem, nós precisaríamos ir até a quarta gaveta da segunda coluna. As matrizes funcionam da mesma forma. Nós continuamos tendo uma série de posições onde podemos guardar ou ler algum valor, mas agora, para acessar essas posições, nós precisamos informar a linha e a coluna da posição. A declaração de uma matriz continua muito semelhante à declaração de um vetor, até porque uma matriz é um vetor. A única diferença é que agora nós precisamos especificar duas faixas de valores dentro do colchete. A primeira faixa de valores representa as linhas da matriz e a segunda representa as colunas. Se quiséssemos ler o valor de uma posição da matriz, agora nós precisamos informar o nome da matriz com os dois índices que representam a posição dentro dos colchetes e separados por vírgula. Por exemplo, na nossa imagem, o valor 25 está sendo atribuído à matriz na posição 1, 3. Ou seja, na intersecção da linha 1 com a coluna 3. Da mesma forma, nós estamos atribuindo o valor 17 à matriz na posição 2, 2, ou seja, a intersecção da linha 2 com a coluna 2. E para ler um valor da matriz, nós também seguimos a mesma regra. Nós escrevemos o nome da matriz e os dois índices da posição separados por vírgula dentro dos colchetes. Vamos fazer um exercício? Escreva um algoritmo que some duas matrizes de dimensões iguais. Somar duas matrizes de dimensões iguais significa que nós temos duas matrizes com a mesma quantidade de linhas e a mesma quantidade de colunas e uma terceira matriz onde o valor de cada uma de suas posições é igual à soma das duas primeiras matrizes nas mesmas posições. Então vamos vir aqui no Visual G, começar declarando as nossas variáveis. Nosso exercício definiu que eu vou somar duas matrizes. Então, eu vou precisar de três matrizes. As duas matrizes que eu vou somar e a terceira matriz, que é o resultado das duas primeiras. Então, eu vou definir um nome para a minha primeira matriz, que eu vou chamar de matriz 1. E, na sequência, eu vou usar a palavra vetor para dizer que a matriz é um vetor. E, entre colchetes, eu vou passar as faixas de valores dessa matriz. Eu vou colocar uma matriz de 4 linhas e 4 colunas. Então, vou fazer 0, 2 pontos, 3. Então, a minha matriz vai do índice 0 até o índice 3, ou seja, 4 índices. Na sequência, eu vou colocar a minha próxima faixa de valores, que também vai de 0 até 3. O que nós vamos fazer agora para finalizar a declaração dessa matriz é dizer o tipo dela, usando a palavra D e um dos tipos que nós já conhecemos: inteiro, real, literal ou lógico. Eu vou seguir a mesma sintaxe agora para declarar as minhas outras matrizes. Então, a matriz 2 também é um vetor bidimensional, ou seja, que possui duas dimensões, que tem como faixas de valores de 0 até 3 e de 0 até 3 novamente. Ou seja, 4 valores para a linha, 4 valores para a coluna. De inteiro. E por último, a minha matriz 3, que vai ser a matriz aonde eu vou guardar
o resultado da soma das outras duas matrizes, que também vai de 0 até 3. E também é do tipo inteiro. Nós já aprendemos em outras aulas que a grande vantagem de trabalhar com vetores é poder fazer o acesso e a atribuição de valores no vetor de forma automatizada, utilizando as estruturas de repetição. Eu vou utilizar o para até faça para fazer a leitura e a atribuição de valores das minhas matrizes. Então, eu vou precisar declarar uma variável para servir de variável de controle na minha estrutura de repetição. Vou chamar a minha variável de i e o tipo dela é inteiro. Agora, eu vou criar o meu para dentro do bloco de instruções. Então, para i de 0 até 3, faça, e já vou deixar o meu fim para pronto. Repare que agora nós temos um problema. Quando eu trabalho com vetores comuns, ou seja, vetores que só têm uma dimensão, esse i, que é a variável de controle do meu para, eu utilizo para acessar os índices do meu vetor. Só que agora eu só tenho uma variável de controle para utilizar como índice. E algumas vezes os índices da minha matriz têm valores diferentes. Por exemplo, eu posso acessar a matriz na posição 2 e 3. E a minha variável i, ela não pode ter ao mesmo tempo os valores 2 e 3. Ela só pode ter um valor por vez. Para resolver esse problema, dentro desse para que eu acabei de definir, eu vou fazer um outro para j de 0 até 3, faça, já vou deixar o meu fim para pronto. E vou declarar aqui em cima a minha variável j. Repare que agora eu posso usar a variável i e a variável j para acessar as posições da minha matriz. Então eu vou fazer a atribuição de um valor em cada uma das minhas duas primeiras matrizes usando essas duas variáveis. Então a minha matriz 1 na posição ij vai receber i mais j. No meu exercício não está definido qual é o valor que cada elemento das duas primeiras matrizes está guardando. Então eu resolvi colocar i mais j, mas você pode colocar outro valor se desejar. E na minha matriz 2, na mesma posição i e j, eu vou colocar dessa vez um valor fixo, o valor 1. Repare o que vai acontecer quando eu chegar nesse para. I vai valer 0. E quando eu entrar dentro do para, o j vai começar valendo 0, depois vai valer 1, depois vai valer 2, depois vai valer 3, e aí quando ele começar a valer 4, eu não vou repetir o para. Eu vou sair desse para e vou aumentar o i do para de fora. Então eu vou ter 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, e depois eu saio do para de dentro, repito o para de fora, e o 0 do i muda para 1. E eu vou ter de novo 1, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 3. E eu vou seguir assim até ter 3, 3. Ou seja, o i e o j vão representar todas as combinações possíveis de valores que me permitem acessar todos os elementos da minha matriz. Então agora eu vou criar mais uma estrutura de paras, um dentro do outro, exatamente igual à primeira que eu criei, para fazer a atribuição da soma dos valores da matriz 1 e da matriz 2 dentro da mesma posição da matriz 3. Então fiz o meu para i de 0 até 3, fim para, e para j de 0 até 3, fim para. Aqui dentro eu vou fazer o seguinte: a matriz 3 na posição i e j vai receber a matriz 1 na posição ij, ou seja, o elemento que está na posição ij da matriz 1, mais o elemento que está na posição ij da matriz 2. Nós já sabemos que esses nossos dois paras aninhados vão repetir até que eu tenha todas as combinações de valores i e j necessárias para acessar cada uma das posições da matriz. Então, o que eu estou fazendo aqui é acessar cada um dos elementos da matriz 1 e da matriz 2, somando esses elementos e colocando dentro da matriz 3 na mesma posição.
Então, eu vou começar aqui a criar a minha terceira estrutura. Para I de 0 até 3, faça, vou deixar o fim para pronto. E para J de 0 até 3, faça, vou deixar esse fim para pronto também. E aqui dentro, eu vou apenas mandar escrever o valor que está armazenado na matriz 3, na posição IJ. Então, escreva matriz 3 I e J. Vou corrigir aqui que eu deixei um D a mais. Agora vamos pensar o seguinte. Como eu já disse, para cada valor que o meu I assumir, o para de baixo vai repetir 4 vezes, ou seja, de 0 até 3. Ou seja, quando o meu para de dentro termina de repetir, é porque eu já consegui acessar todos os elementos de uma linha da matriz. Então, se eu vier aqui, depois desse meu fim para, e mandar escrever um escreva com linha vazia, ou seja, para descer para a próxima linha, eu vou conseguir ver graficamente a estrutura da matriz na hora que eu mandar imprimir. Outra coisa que eu vou fazer é aqui no meu escreva, adicionar um espaço em branco para os elementos ficarem distantes uns dos outros, se ficar bem claro quais são os elementos que estão sendo exibidos. Então agora eu já posso mandar rodar o meu algoritmo. Veja que ele escreveu os valores de cada linha de cada coluna. Ele escreveu a primeira linha com os valores que ele calculou 1, 2, 3 e 4. E eu dei aquele escreva vazio, então ele desceu para a próxima linha, escrevendo 2, 3, 4 e 5. E assim ele seguiu até terminar de escrever a matriz inteira. Então, como você viu, as matrizes são apenas vetores que possuem mais de uma dimensão. Mas para dominar o trabalho com as matrizes, a gente precisa entender muito bem como é que funcionam os vetores e como é que funcionam as estruturas de repetição. Então, eu recomendo que você treine, faça os exercícios e a gente se vê novamente numa próxima aula. Até mais!